Você sabe o que pode dificultar a sua amamentação? Eu sou Helena Farias. Eu sou Shirley Abreu. E nós somos Mãe Enfermeira. Nós sabemos que a amamentação ela não é uma tarefa simples e que é muito cobrada pela sociedade, pela família, pela própria mãe. Muitas mães têm o sonho de amamentar e, por vezes, muitos fatores podem prejudicar esse ato. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje com você. Essas intercorrências que podem acontecer durante a amamentação, elas podem ser evitadas, elas podem ser conversadas e podem ser resolvidas também. E para começar, nós poderíamos falar sobre o estresse. A mãe, por vezes, ela é colocada em momentos, em situações de estresse. De família, às vezes, é o estresse. Né? Exato. A ansiedade que ela tem pela chegada daquele bebê. E, por vezes, aquele parto pode não ter sido do jeito que ela tinha planejado. Ela pode ter tido diversas intercorrências que saíram do controle dela. Isso tudo pode gerar um estresse para essa mãe que pode atrapalhar na amamentação. É um fator que muitas vezes passa desapercebido, mas ele influencia sim na amamentação. Um exemplo que eu tenho, eu sempre gosto de colocar um caso, né? Porque só falar, às vezes não dá o embasamento, não dá o peso que a gente precisa. Então tem um caso de uma mãe que ela fez de tudo, primeiro bebê, e ela queria muito ter parto normal, muito. Era o sonho da vida dela ter um parto normal, chamado humanizado, um parto natural, o mais natural possível, sem intervenção, sem nada. E aí ela procurou todos os meios que ela pôde para poder chegar a esse ideal que ela queria. E no final não aconteceu desse jeito. No final, o bebê ela não conseguiu fazer o parto natural, o bebê estava atravessado, não conseguiu reverter, e ela não conseguiu avançar com o parto normal e teve que fazer uma cesariana. Isso gerou um estresse tão grande nela, uma ansiedade, uma frustração muito grande nela. E aí, com isso, nas primeiras semanas, ela não conseguiu amamentar. Então, o que aconteceu? Ela tinha o estresse do parto desejado que não aconteceu, mas o estresse de não conseguir amamentar. Por que o estresse ele influencia tanto no processo de amamentação? Porque o hormônio que faz a ejeção desse leite é a ocitocina. A ocitocina ela é o hormônio do prazer. Ela é chamada do hormônio do amor. Por quê? Para ela funcionar, para ela ser estimulada, precisa desses fatores. E quando há o estresse, a ansiedade, a tristeza, e diminui o estímulo, diminui a projeção desse hormônio. Com isso, você produz o leite, mas você não consegue injetar esse leite. E sem contar que você não tem prazer naquilo que você está fazendo. Então ela tinha dois fatores que dificultavam. Ela precisa fazer um acompanhamento, ela precisa de muita conversa, de muito abraço, de muito carinho. E aí depois de uma semana, de 8 dias, ela começou a liberar esse leite, ter um estímulo maior do leite. Lembrando que sempre o bebê foi colocado no seio. Então não adianta eu ter um fator ruim que prejudica a amamentação e afastar esse bebê do peito. Quanto mais eu afasto o bebê, menos leite eu vou ter, menos chance de amamentar eu vou ter. Então, o estresse, ele é um fator importante que deve ser levado em consideração. Por isso a gente fala que a rede de apoio ela é de extrema importância nesse aspecto, porque para manter essa mãe o mais tranquila, o mais calma que ela puder estar, né? O que puder ser estimulado para ela. Porque imagina ela passar por tudo isso e ainda não ter uma rede de apoio, não ter uma família que ajude, não ter uma vizinha, uma mãe, uma avó, que em vez de ajudar, mais atrapalha do que ajuda. Então a rede de apoio ela é importante nesse processo do estresse para estimular. Então, número 1, o estresse sim, ele pode atrapalhar a amamentação, tá? E mais que, Helena, além do estresse e ansiedade que a gente falou, a ansiedade é um fator que a gente não consegue nem controlar na vida, daqui lá na hora da amamentação.
A gente precisa de muito autocontrole, né? Mas a gente precisa ficar zen para poder manter a ansiedade. Porque a ansiedade faz parte de toda mãe. Quando nasce uma mãe, nasce um ser ansioso. Se não era, vai virar. Se já era, vai ficar pior. Mais ainda. Porque a gente tem ansiedade de querer saber se o bebê tá mamando certo, se tá na hora de trocar fralda, se tá muito calor, se essa roupa tá boa, se essa roupa tá quente, se essa roupa tá fria, se eu vou dar banho direito, se eu vou ser uma boa mãe. Eu me lembro que eu sonhava que eu esquecia meu filho dentro da banheira. Isso me gerava ansiedade. Eu não conseguia dar banho porque eu achava que eu ia esquecer a criança dentro da banheira. Como você esquece uma criança dentro da banheira? Só em sonho. É uma coisa assim, que você não consegue controlar, mas que você tem que tentar, né? Outro fator que prejudica a amamentação é a dor. Porque nós sabemos que não existe uma amamentação eficaz com a presença de dor. Se o bebê, ao ser colocado no peito, essa mãe refere dor no mamilo, toda vez que esse bebê vai sugar, significa que existe alguma coisa errada nesse processo. E o que está errado, ele tem que ser avaliado. Pode ser a pega desse bebê, pode ser a presença de um freio, pode ser uma série de fatores. A sensibilidade aumentada dessa mãe, né? Acontece, gente, existe. Às vezes a gente se pega numa situação meio desconfortável, que você fala assim, não, mas tá tudo bem, tá tudo certinho com a mamada. A pega é ótima. Mas a mãe tá referindo dor, e eu tenho que aceitar isso. E aí, às vezes, a família fala assim, mas ela é muito fresca, não tá sentindo... É assim mesmo. Calma aí, para. Quem é que está amamentando, né? Cada um tem o seu limiar de dor. Algumas têm mais sensibilidade no mamilo do que outras. Por exemplo, as que colocam silicone, muitas vezes, têm muita sensibilidade no mamilo. Então, o que a gente pode fazer? O que pode ser feito para amenizar isso? Primeiro é saber o que está dando errado. E, de fato, está dando errado para provocar dor nessa mãe. Porque se ela está sentindo dor, ela vai liberar menos do que ocitocina. Não adianta, né, Helena, ser prazeroso para o bebê e não ser para a mãe. Não ser para a mãe. É uma dupla. Então tem que estar bom para a dupla. Se para um ou outro não está bom, a gente tem que corrigir. Não pode simplesmente continuar. Eu já peguei caso da mãe estar 3 meses sentindo dor. O bebê tinha 3 meses e a mãe dizia, não, me falaram que com 4 meses vai passar. Ei, peraí, 3 meses, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, você sentir dor para colocar aquele bebê, é difícil, é complicado. E a gente precisa avaliar, analisar para ver o que está dando errado, né? E o primeiro fator que nós avaliamos é a própria mamada, é a mamada em si. Para ver se o bebê ele está abrindo bem a boca, se ele está fazendo toda a forma com os lábios virados, se não está tendo covinha na boca, se não tem estalinho, não tem barulhinho, né? É uma série de análises que tem que ser observadas durante a mamada para identificar se existe uma pega inadequada ou não. Após a avaliação da pega, se houver uma pega inadequada, é necessária a correção. Caso não haja, é necessário identificar outros fatores que possam estar relacionados à dor. E outro fator que é extremamente relacionado à dor e que nós temos pacientes de que conseguem amamentar, estão há um tempo já, uns 2, 3 meses amamentando e depois aparece com uma fissura. E nesses casos, quando nós temos, a maioria das vezes, quando nós temos uma fissura muito avançada na idade do bebê, existe um problema maior que deve ser investigado e que algumas vezes pode ser relacionado ao freio. Agora explica o que é fissura, Helena. O que é fissura? Não podemos deixar de explicar. Fissura nada mais é do que a lesão ocasionada na mama quando você tem uma pega inadequada do bebê. O bebê ele precisa abocanhar toda a areola, o mamilo inteiro,
e toda a areola, toda, a maior parte da areola possível, porque existem algumas mães que têm uma areola muito grande e não necessariamente o bebê ele precisa preencher com a boquinha dele toda aquela areola, mas o máximo que ele conseguir. E uma vez que o bebê ele não abocanha essa mama dessa maneira, ele mama somente no bico, ele traz uma lesão para essa mãe. E essa lesão, ela ocasiona dor. E aí essa dor, ela só é cessada à medida que esse bebê, ele começa a mamar eficientemente, né, de uma maneira correta, sem trazer sem trazer dor. E essa fissura, ela tem que ser tratada. Essa fissura, ela pode ser tratada de algumas formas. Tanto naturalmente, com os procedimentos simples, como exposição dessa mama, banho de sol, passar o próprio leite na mama, né? Evitar o uso de cremes de lanolina, evitar o uso de pomadas para tratamento dessa fissura, porque normalmente essas pomadas fazem com que esse mamilo fique mais escorregadio, mais propenso ao bebê não fazer a pega correta, para o bebê ficar somente no mamilo. Porque também a gente tem tendência, por exemplo, a lanolina, ela dá uma refrescância, né? Aí o que a gente vai fazer? Vai querer colocar muito? A gente vai lá e encharca o peito de lanolina. É como se o bebê estivesse sugando um lugar que está cheio de manteiga e vai escorregar. E essa pomada, ela também pode provocar entupimento nos ductos. Então a gente nunca sabe qual é a quantidade, enquanto mãe, a gente não sabe qual é a quantidade que a gente deve colocar. Então é sempre melhor evitar, né? Quanto mais natural, melhor. Evitar essas pomadas para você não ter outros problemas também. Mas também nós temos um tratamento com laser terapia, que tem sido bem eficaz no tratamento das lesões, das fissuras mamárias, que com 24 horas após o procedimento nós já temos melhoras bem expressivas. É importante lembrar que o laser, apesar do nome ser laser, ele não queima, tá, gente? A gente vai ter um vídeo só sobre o laser, falando tudo sobre o laser, para tirar todas as dúvidas, porque ainda hoje muitas pessoas não conhecem o tratamento do laser, mas em 24 horas a gente já tem uma expressão ali boa, já tem um processo de cicatrização bom. E aí, eu sempre falo, o laser ele não é o ator principal, ele é coadjuvante nesse processo. Tudo que você fizer nessa mama, ela não vai ser o ator principal, ela vai ser sempre coadjuvante, porque o ator principal vai ser sempre o bebê, vai ser sempre você manipulando esse bebê para que ele tenha a pega correta. Então, tudo começa na pega correta. Às vezes o bebê está com a pega correta, porque a Helena falou, aí a gente precisa avaliar outros motivos que estão levando à lesão, que está levando à dor, para que não se prolongue isso. Porque às vezes não está com a mãe, não está com a pega, não está com o bebê. Às vezes ele tem um probleminha que dificulta ele de fazer a sucção, a extração do leite como ele deveria. E aí ele trabalha muito, ele se expõe muito, cansa muito, mas ele não consegue. E aí os dois ficam estressados, né? A mãe, o bebê e a família. Os dois não, os três. Porque mãe estressada, bebê estressado, família estressada. E aí isso também vai dificultar muito na amamentação. Falamos sobre a dor, né? Falamos sobre o estresse, falamos sobre a ansiedade, que são fatores que dificultam a amamentação. E um dos fatores também, né, que dificulta muito, quer dizer, depende, né? Para uns é a solução, para outros é um problema. Que é o excesso de leite. Excesso de leite que a gente diz, não é a mama tá cheia, aí o bebê suga e a mama fica murcha, não. É aquela mama que tá sempre cheia, sempre vazando. Nada que o bebê faça, ele vai mamar 3 vezes aquele peito e o peito não vai ficar menos cheio, né? Que vazio ele não fica, mas não vai ficar menos cheio. Ele tá sempre pingando. Eu cheguei em casa, que a casa inteira tinha leite. Era a casa inteira vazando leite. E aí isso acaba gerando um problema.
porque a mãe se sente, porque eu dou peito, e meu peito tá sempre dolorido, sempre cheio de nódulos, sempre cheio, sempre pingando, ela tá sempre suja, né? Ela é o cheiro de leite em pessoa, e isso pode ser um fator problema. Para algumas, isso é super natural, acontece, ela vai lá e consegue ir por cima disso sem nenhum problema. Mas para a grande maioria, isso acaba gerando um problema sim na amamentação, né? Sim, principalmente quando ele causa engurgitamento. E o engurgitamento nada mais é do que o endurecimento dessa mama. O leite passando pelos ductos, e ele ali, se aquele leite ele não sai todo, né, se aquela todo no sentido de a grande maioria, ele vai ficando acumulado ali naquela mama, que ele fica cada vez mais concentrado. E um leite cada vez mais concentrado, ele fica um leite mais enrijecido. E esse leite enrijecido nós chamamos de nódulos. E esses nódulos são doloridos. E a grande maioria chama de pedra, porque Pedra. é isso mesmo. Exato. É pedra. Popularmente é chamado de leite empedrado. E esse leite empedrado, com esses nódulos, eles precisam ser removidos. E a remoção desses nódulos é feita por meio de massagem. Massagem e logo após a ordenha desse leite, a extração desse leite, que pode ser manual ou pode ser com bomba. Mas a massagem, ela é um caso à parte. Um caso à parte porque ela, dependendo do seu limiar de dor, da quantidade de nódulos que você tem e dependendo de quão empedrado esse nódulo também está, esse processo de liberação dos nódulos, ele faz com que seja dolorido para a mãe. Nós já vimos muitas mães chorarem. Muitas. Na minha longa vida profissional, muitas mães choram. Na verdade, é um choro misturado de satisfação, né? Porque depois que aquela mama tá vazia, aquela mama tá mais maleável, a mãe vai na lua, né? De prazer. Mas enquanto não chega esse processo... Elas querem nos matar. Elas querem nos matar. Muito. Elas falam que odeiam a gente. Odeio. Mas depois amam. É um processo, tá, é um processo de amor e ódio. E não pense que isso acontece com algumas. Não. É a grande maioria. Ó. Aqui, ó. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo, mas comigo foi bem leve. Não foi leve, foi rápido. Rápido. Eu logo tomei vergonha. Ela logo entrou no prumo. Sim. Eu falei assim, você quer que eu vá aí fazer a massagem? Falei, não, pode deixar que eu mesmo faço, eu vou fazer como deve ser feito, né? Mas mesmo ela sendo, por que ela é tão dolorida? Ela não tem que doer, né? Mas ela acaba sendo dolorida porque tá encostando num ducto que é fininho, que tá cheio de leite duro, né? Que não desce e mais leite querendo entrar. Então a mama fica como se fosse um processo inflamatório, que não é, mas um processo inflamatório, quando você está com o dedo inflamado, que fica latejante, é isso. Imagina você ter a sua mama, que de um dia para o outro dobra de volume, né? Triplica, se você vestir 38, vai passar a vestir 44, 46. E um leite que não desce, fica ali, só enche. Então isso é dolorido. Só em tocar nessa mama, muitas vezes vai sofrer, vai chorar, mas é um processo que passa, mas é um que tem que ser contínuo. Para as mães que têm muito leite, que tem excesso de produção de leite, tem que ser um processo contínuo. Quanto mais você faz, menos engurgitamento você tem e menos chance de ter uma mastite você vai ter, porque se esse leite fica ali parado, o leite é um organismo vivo. Então ele vai ficar ali parado, ele vai apodrecer e vai fazer processo inflamatório nessa mama. E aí, com coleção de bactérias, causando uma mastite. A mastite nada mais é do que inflamação na mama. O leite, quando ele está só engurgitado, ele fica duro, você tem que estar lá frio, né? Porque tem alguma coisa ali que não tá legal. A mama fica muito quente, mas você vai lá, coloca o termômetro, não tem febre. Então, a mastite, quando o engurgitamento já passa a ser uma mastite,
fica uma mancha muito grande vermelha, como se fosse um ponto inflamado mesmo. Você tem febres altas, febre que você toma remédio, ela baixa e daqui a pouco ela volta de novo. Então é importante saber o que é uma coisa ou outra. Mas que é um processo que pode ser rápido, pode ser mais demorado, você pode ter precisar de mais tempo para passar esse momento, mas que vai passar. O que vai diferenciar se isso vai ser um problema para você, problema para seu processo de amamentação ou não, é você intervir o mais rápido possível. E ter a informação é importante, né? Não esperar 2, 3 dias. E observar o seu corpo, né? Isso, não vou dar peito, aconteceu isso. Mas você, eu não dei, ficou 2 dias sem dar peito, eu não vou dar peito, não queria dar peito porque não sai leite, porque se está engorditado aqui em cima, não vai sair leite aqui embaixo, né? É como uma avenida engarrafada. Não adianta eu tentar e desengarrafar lá em cima da avenida, quanto lá na ponta está engarrafado. Os carros não vão fluir, é assim que funciona. Eu preciso desobstruir do mamilo para cima para poder conseguir ter êxito nessa amamentação e que seja por pouco tempo. Outro processo também que pode acontecer, às vezes, né, por uso de pomada, como a gente falou, ou por um engurgitamento muito prolongado. Então, você ficar 2 dias sem mexer nessa mama, sem o bebê, sem colocar a bomba natural para sugar esse leite, tem isso também. Olha, tem várias coisas. Imagina, tá com o cano entupido. Você vai deixar o cano entupido e deixar a pia aberta? Vai acontecer o quê? Vai transbordar, não vai dar certo. Você precisa colocar o quê? Uma bomba ou um desentupidor para poder desobstruir esse cano que está entupido. No nosso caso, é o bebê. É o bebê. Não existe bomba melhor que o bebê. O bebê é a bomba mais poderosa que existe para desobstruir e diminuir o engurgitamento. Então, e aí quando eu não mexo nesse peito e esse peito continua enchendo, pode acontecer um processo além da mastite que se chama entupimento de ductos. Então, os ductos são, no modo mais grosso de se falar, são os canos que levam o leite. Então, se está entupido, não vai sair. Se ficou um nódulo ali, ficou um leite bem mais engurgitado, entupiu esse ducto, ele não vai sair. E aí vai causar dor, da fisgada, da queimação local. E não sai, por mais que o bebê como se quente, não sai. Muitas vezes precisa, além de massagear, colocar em outras posições para que esse bebê consiga desobstruir esse ducto. Às vezes só o bebê ama também não desobstrui o ducto. Não desobstrui, pode ser que desobstrua, mas se tiver muito tempo obstruído, esse bebê talvez não consiga. Até porque cria-se uma película, como se fosse uma bolha, nesse ducto. Você consegue visualizar essa bolha. A gente vai colocar, eu tenho uma foto de uma paciente que dá para ver direitinho. É como se fosse uma bolha de queimadura. Uma bolha de queimadura transparente. E aí, bem pequenininha, mas bem na ponta do mamilo. E aí, ali tem uma obstrução. Às vezes, quando a obstrução é alta, né, num ducto mais acima, não vai fazer essa bolha, mas vai ficar um caroço duro, como se fosse um caroço de azeitona. Muito duro. Ali tem uma obstrução. Nessa obstrução pode acontecer o que a gente chama de galactocele. É um encapsulamento desse ducto. E aí precisa ser avaliado pelo especialista, que é o mastologista, para ele ver com ultrassom se dá para retirar essa cápsula de leite, se dá para retirar com uma punção. Ele pega uma seringa com uma agulha, injeta ali na altura do ducto e aspira. Se dá para fazer isso ou se tem que levar para o centro cirúrgico. Então, não é uma bobeira. Não pode ser uma coisa fácil de se tratar, mas pode ser algo mais complicado. Então, mais uma vez, eu quero pedir para que as famílias deem o apoio necessário para a mãe, porque se ela está relatando dor, se está relatando que alguma coisa está errada, está errada.
Não fechem os não olhos feche os olhos. para essa dor. Enquanto mãe, também eu não posso deixar para depois. Ah, porque a vizinha disse que é normal, eu não posso achar que é normal. Enquanto profissional, ouçam as suas pacientes, ouçam os seus clientes, porque ela conhece o corpo dela. Então, se ela está dizendo que está com dor, tem alguma coisa ali. Então, eu preciso avaliar, eu preciso examinar essa paciente para saber, e esse bebê também, para saber o que está acontecendo. Então, entupimento de ducto, coisa que a gente pode resolver na casa, na maternidade, na emergência, mas também pode ser algo que a gente tenha que tratar em outros meios. Então, eu já tive pacientes que tinha um entupimento de ducto pós-mastite, ela teve um entupimento de ducto pós-mastite, e eu fiz de tudo. A bebê super apoiadora da minha causa, ela me ajudava muito, botava para mamar, ela mamava lindamente, só que de um peito saía muito leite, de outro não saía nada. Por mais que eu fizesse, não saía leite. E aí ela tinha uma obstrução de ducto de mais de 5 centímetros, e eu enquanto profissional, precisava saber qual era o meu limite profissional. Então, após várias tentativas, laser, botar o bebê para mamar, ou massagem, drenagem, eu não vi resultado, eu encaminhei ela para o especialista, que é o mastologista. E ela fez 3 punções dias diferentes dessa obstrução. E aí ela fez uma punção, ela tirou 60 ml de leite, para vocês terem noção, 60 ml de leite de um ducto obstruído. Na outra punção ela tirou foi retirado 80 ml de leite, e na terceira 90 ml. No final foi observado que ela tinha um encapsulamento desse ducto sério e precisou ser levada para o centro cirúrgico para retirar. Então, a gente precisa saber, enquanto profissional, até onde eu posso ir. Enquanto família, apoiar essa mulher, entender o processo que ela está passando. Enquanto mulher, enquanto mãe que amamenta, eu não posso deixar para lá. Não posso achar que isso vai se resolver sozinho. Se eu sei, se eu acho, acredito que tem alguma coisa errada, eu preciso procurar ajuda. Uma consultora que vai te dar todos os caminhos, do seu médico, de um outro profissional, que seja, mas não posso deixar passar. Porque é um fator que pode dificultar a amamentação. Então, eu posso até tentar resolver, mas ao longo prazo eu posso não conseguir sem ajuda. Outro fator bem importante que pode ser um problema para a amamentação é a falta de conhecimento. Ontem nós rodamos no nosso perfil no Instagram uma pergunta que se a pessoa, se ela tinha buscado informação sobre a amamentação, se ela tinha lido tudo ou se ela tinha esperado acontecer. E 60% das pessoas disseram que elas esperaram acontecer. Só que nós sabemos que no processo da amamentação podem acontecer muitas coisas que podem atrapalhar, que podem impedir que essa amamentação ela seja a mais natural, a mais satisfatória possível. Então, a busca pelo conhecimento, você saber tudo o que pode acontecer, o que está por vir e como intervir se algo sair do seu controle, né, se algo sair daquele parâmetro natural, normal, é fundamental, até mesmo para você poder pedir ajuda. Porque se você não sabe que aquilo ali não deveria estar acontecendo, como é que você vai pedir ajuda? É complicado. Você vai esperar 3 meses com dor porque disseram para você que é normal. Que é normal. Então, e aí, isso é até interessante, importante falar, que a falta de informação especializada, informação confiável. Porque nem toda informação também que nós recebemos são informações que são cientificamente comprovadas, que são informações corretas, né? Nós valorizamos muito o conhecimento dos nossos familiares, da avó, da bisavó, da vizinha. Porém, o que ela fez não necessariamente é o que é preconizado hoje em dia pelo Ministério da Saúde,
pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né, pelos órgãos federais que regem todo esse processo do acompanhamento materno-infantil. Então nós precisamos ter acesso a informações de profissionais que tragam aquele conhecimento que você precisa se atentar e que seja dentro do preconizado daqueles manuais, daquelas ferramentas, daqueles protocolos. É importante falar isso porque nem todo conhecimento precisa ser aprendido ou deve ser aprendido. Porque às vezes a gente procura muito, acha muitas coisas, por exemplo, no Google hoje, né, que é uma faca de dois gumes, como se diz, pode ser para o bem como pode ser para o mal. Você procura muito saber e, na verdade, em vez de você aprender, você se confunde mais. Em vez de você te ajudar, vai te atrapalhar mais. Então, eu sempre falo, procure nas bases do Google, nas ferramentas do Google, de sites que são reconhecidos, que são referências, que tenham como te dar um embasamento correto, porque às vezes o muito é ruim também. Então, às vezes o menos é mais. Algumas coisas não vão mudar nunca. Então, o conhecimento que a minha avó, que a minha mãe, que a minha tia tem, é um conhecimento que que ainda é válido, mas eu preciso procurar saber se é real ainda. Porque foi como a Helena falou, o fato de ter dado certo com o bebê dela não significa que vai dar certo com o seu bebê, porque a gente vai muito pelo achismo, a gente vai muito pelo conhecimento popular. O conhecimento popular, ele é importante, ele é muito importante, ele é válido, ele é muito válido, até porque hoje muitas coisas que a medicina que ela usa foi baseado em conhecimento popular, é baseado em conhecimento popular. Porém, eu preciso me certificar que aquilo é necessário, que é bom para o meu bebê, para que eu não possa prejudicar o processo que eu estou vivendo, né? Dificultando muitas vezes a amamentação ou cuidar do meu filho. Confia mais em você, confia mais nas coisas que você está sentindo. Se você sente que está errado, procura informação, procura o seu médico, liga para ele. Eu não tenho como ter contato com o meu médico. Procura saber de alguém no hospital, na maternidade que o bebê nasceu. Ninguém vai te negar a informação. Se te negar, você procura em outro. Na clínica da família, da sua região. Da sua região. Então, mas é necessário procurar informações fidedignas e procurar o quanto antes. Por quê? Se eu já sei que a dor não é normal, eu não vou esperar 3 meses sentindo dor para procurar ajuda. Eu não vou esperar meu mamilo cair para procurar ajuda. Ou meu bebê ficar com baixo peso para procurar ajuda, porque ele suga, e eu acho que tem leite, mas eu não sei que acaba às vezes que o bebê não tem leite. Já aconteceu comigo, de amigas minhas, o bebê tá mamando, tá mamando lindamente. Aí vai no pediatra, a criança perdeu peso. Você tem leite? Tenho muito leite. Quando você vai ver a mama vazia, a mama murcha, não sai leite, o bebê suga e dorme, porque ele cansou de trabalhar e não comer, então ele vai cansar e vai dormir. Então, se eu já sei como é esse processo, eu não vou chegar a tão longe de problemas para poder resolver. Eu vou resolver o precocemente possível. Então, se de todas essas opções que nós oferecemos aqui, né, nós falamos aqui, seu profissional, a clínica da família, a maternidade que teve bebê, não conseguirem te auxiliar por algum motivo, por qualquer questão que seja, nos procure, nos mande uma mensagem que nós vamos ter o maior prazer em te ajudar, em responder a sua mensagem. Mesmo que a gente não saiba, porque nem todo mundo sabe de tudo, a gente vai procurar em locais de reconhecimento, vai procurar informação para passar para você. De referência da sua área, né? Da sua área, para poder te dar essa informação. Ou vamos te dizer como você deve fazer isso. Né? Porque às vezes a pessoa não quer que você diga, quer que você ensine como fazer isso. E esse é o nosso propósito, para que menos bebês tenham problemas com a amamentação, menos mães fiquem frustradas
por conta da amamentação. Esse é o nosso objetivo principal. Então é isso por hoje e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Beijo, tchau!